Olá, irmãos, boa noite. Uma alegria poder retornar aos lares que formam a PIB da freguesia. Uma alegria também retornar aos lares de amigos e queridos que nos conhecem, têm acompanhado os nossos cultos, os nossos estudos ao longo desses meses de impedimento de uma reunião presencial. Uma alegria, um prazer poder estar com os irmãos. Espero que vocês reúnam a família ao redor do seu retrovisor, do seu aparelho televisor ou do seu computador para estarem acompanhando o estudo desta noite, o culto de oração desta noite. Quero, irmãos, lembrar os enfermos da igreja. Vários irmãos, não vou citar nomes para não cometer o equívoco de esquecer alguém, mas os irmãos sabem alguns nomes até que eu ainda desconheço. Então vamos estar orando pelos nossos irmãos, os nossos queridos, alguns que estão enfermos, alguns que estão desempregados, alguns que estão vivendo a razão de ansiedade, de expectativa. Vamos estar orando por esses queridos, vamos colocá-los diante do Senhor. Tenho recebido muitos pedidos de oração e de pessoas até que não são membros aqui de nossa igreja, irmãos de outras igrejas. Nós estamos lembrando de vocês nesta hora, estamos colocando todos vocês diante do altar do Senhor. Estaremos orando daqui a pouco. Quero lembrar aos irmãos, ainda agradecido, a fidelidade dos irmãos na entrega dos seus dízimos, suas ofertas. Pedimos que Deus esteja abençoando a todos os irmãos e confesso, irmãos, a minha alegria de que muitos irmãos estão mantendo com fidelidade o seu compromisso para a expansão do reino, e a nossa igreja está seguindo em frente. Estamos com as nossas contas em dia, com os nossos empregados trabalhando a pleno vapor, e louvamos a Deus por isso, pela fidelidade dos irmãos. No próximo sábado, e aproveito para convocar, nós teremos a reunião do Conselho presencial. Eu quero convidar os irmãos do Conselho, somos poucos, que venham, mesmo os irmãos que não têm vindo aos nossos cultos presenciais, estão se resguardando, venham, nós teremos todo o cuidado aqui de controle para que os irmãos possam participar com a devida segurança. Bem, irmãos, eu estou precisando dos irmãos. E a propósito, no próximo domingo, pela manhã, às 10h30, nós teremos a nossa assembleia. Ela será presencial e online. Os irmãos que se inscreverem para estarem aqui estarão participando da eleição da diretoria e posse da diretoria. E os irmãos que não puderem vir por várias razões e de impedimento e restrição por causa da idade, poderão acompanhar pela online. A transmissão será online e entre em contato com a secretaria da igreja, fale com a Juliana, fale com os irmãos que estão aqui na secretaria para que eles possam orientá-los. E às 10h30 em ponto, no próximo domingo, nós estaremos alcançando os irmãos e nós esperamos que os irmãos estejam reunidos diante do seu computador para participar, para falar, para opinar e para votar e assistir à posse da diretoria. Fica então a convocação, ela está sendo feita oficialmente também pelos meios legais e estamos, irmãos, na fase final. Termina dia 31 o prazo para a igreja, dentro do limite que o governo concedeu, para a igreja eleger a sua diretoria e seguir plena na sua vida administrativa burocrática. Conto com os irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio de estarmos reunidos com o teu povo para o estudo da tua palavra. Nós queremos, ó Pai, antes do estudo desta noite, queremos colocar diante de ti
a lista de irmãos enfermos. O Senhor sabe, na onisciência, no poder da tua onisciência, o Senhor sabe até mesmo aqueles que estejam enfermos e nós ainda não sabemos. Nós confiamos em Ti, Senhor, e pedimos em favor desses queridos a Tua intervenção como Deus da cura, o Senhor que pode todas as coisas. Pai querido, nós te agradecemos por esses meses em que estamos apreensivos com o vírus que contamina as pessoas no mundo e nós temos tido poucos casos relacionados à membresia de nossa igreja. Louvamos o Teu nome por isso e pedimos e contamos com o Teu carinho, com o Teu cuidado, com o Teu amparo, Tua proteção, Senhor, nesses dias. Pedimos por aqueles que estão acometidos, famílias, pessoas conhecidas, membros desta igreja que estão acometidos de Covid. E nós te louvamos pelo restabelecimento deles e esperamos revê-los aqui muito em breve, em nosso convívio, nas reuniões presenciais. Agora, Pai, queremos também pedir a Tua orientação, a Tua bênção para o que faremos no próximo domingo, administrativamente, no culto da manhã. Queremos, Senhor, contar com a Tua orientação e com a Tua ajuda. E, Senhor, abençoe os irmãos para que eles estejam lembrados e compromissados de estar em sintonia conosco naquela oportunidade. Te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós. Continuamos contando com Tua presença, Tua ajuda, Tua orientação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Uma última palavra informativa. A nossa assembleia ela vai acontecer dentro de um prazo de 30 minutos, das 10h30 às 11 horas. 11 horas, você que não participar da reunião da assembleia online, você poderá sintonizar, porque acontecerá o culto de 11 a meio-dia. Então, de 10h30 às 11 horas, nós teremos a nossa assembleia e a posse da diretoria. E das 11 às 12, nós teremos, então, o culto que está sendo preparado e vai ser transmitido ao vivo para os irmãos que estiverem aqui e online para os irmãos que não puderem estar, mas que acompanham de casa. Que Deus possa abençoar a todos os queridos irmãos e, repito, muita saudade de todos vocês, especialmente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Ontem fiz um apelo ao pastor José Rodrigo para falar com os nossos irmãozinhos para estarem conosco. Eu estou sentindo falta, alguns estão vindo, mas estou sentindo falta de muitos rostinhos que eu estava acostumado a ver, não estou vendo aqui, estou com saudade de vocês. Venham, participem, estejam aqui. Vocês não são apenas a igreja de amanhã, vocês são a alegria da igreja de hoje. Os papais, as mamães aí, motivem seus filhos a estarem conosco. E venham vocês também, Vamos ao estudo de hoje. Doutrina sobre o pecado. Já expliquei aos amados irmãos a origem do mal. Nós tivemos um estudo específico sobre este assunto muito recentemente. Este não será o tema do presente estudo, mas, como introdução do assunto de hoje, o pecado, é bom lembrar, esclarecendo, que o mal não teve origem nem em Deus, nem no homem, mas em Lúcifer. Não teve origem em Deus, porque Deus é total e completamente, perfeitamente bom e imutável. Não teve origem no homem, que foi perfeitamente criado por Deus, bom, ao soprar nele o seu espírito, tornando-o alma vivente perfeita. Foi Lúcifer, um espírito perfeito, pois oriundo de Deus, mas mutável,
um ser angélico, moralmente livre, uma criatura imaterial dotada de vontade própria, com autocontrole do livre-arbítrio, que pessoalmente, junto com um terço dos anjos, promoveram uma rebelião no ambiente celestial e de lá foram expulsos. Isso está registrado na Bíblia. Transformado em adversário de Deus e de tudo que Deus criou, e seja puro, limpo e santo, esse é o sentido da palavra diabo, Lúcifer tornou-se a origem do mal. O mal teve origem naquela criatura a partir de um sentimento próprio, vaidoso, egoísta, usurpador, que o transformou no diabo, que é Satanás, a antiga serpente. Você pode conferir Apocalipse 12, 9, Apocalipse 20, versículo 2, fazendo referência ao diabo, Satanás, como a antiga serpente. Tendo se tornado inimigo de Deus, o diabo, que é Satanás, o tentador, maldosa e ardilosamente tentou o homem a desobedecer a Deus. Desobediência é pecado. O homem desobedeceu e pecou. Assim, a Bíblia explica a origem do mal e do pecado. Em Lúcifer, repito, originou-se o mal, transformando aquele ser no diabo, que satanicamente tentou o ser humano a desobedecer a Deus, originando-se daí o pecado da humanidade. O mal teve origem em Lúcifer, com a rebelião contra Deus. O pecado, que é a desobediência a Deus, teve origem no homem, pela escolha pessoal e livre do homem em desobedecer o Criador. Então, nessa introdução, relembrei algumas partes dos estudos que já tivemos. Isso aí fez parte de um capítulo exclusivo sobre o mal, e vocês podem rever os estudos das quartas-feiras já gravados e passados. Agora, o que é o diabo? Desculpe, o que é o pecado? O que é o pecado? Pecado é a desobediência humana a uma ordem, uma orientação, um mandamento de Deus. Desobediência é afronta à santidade divina, que requer da criatura humana uma vida de santidade. Santidade no sentido de separada do mal em toda a sua maneira de viver. A questão do pecado tem sido alvo de muitas teorias. Algumas negando taxativamente que o pecado exista e seja real, que o pecado seja um mal. Outras, ou que o pecado seja mal. Outras, considerando a existência do pecado, mas minimizando-o como algo natural, da nossa natureza e inevitável. Mas o que diz a Bíblia sobre o pecado? Bem, a Bíblia diz que ele existe, que é real e que traz consequências funestas para o pecador. A Bíblia diz que foi através do homem, Adão, que o pecado contagiou toda a humanidade. Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 5, 12, etc. A Bíblia ensina que o pecado tem caráter ético, espiritual, e que todo homem, homem e mulher, responderá diante de Deus pelos seus atos pecaminosos, e que para sermos salvos do castigo em consequência do pecado, é preciso ser justificado. Nós vamos ver isso na próxima quarta-feira, nos estudos do futuro.
em que eu abordo a questão da salvação, e aí vou citar a questão da justificação, como ser justificado. Mas vou repetir esse pensamento final. Todos pecamos e para alcançarmos, todos somos condenados pelos nossos atos de pecado, e para alcançarmos a salvação, nós precisamos ser justificados. Pecar é a prática de insubordinar-se contra a legítima autoridade de Deus, desviando-se e rejeitando o estado de pureza e santidade indicado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Pecar não é uma transgressão insubordinativa, conforme conceito social, mas uma afronta à santidade de Deus que nos criou sem pecado e que exige de nós sermos puros e santos, tal como fomos criados. O irmão, a irmã, especialmente nossos irmãos e irmãs adolescentes e jovens, irmãos e irmãs novos na fé, devemos prestar atenção para não sermos maleados pela teia de ideias satânicas que estão sendo sutilmente introduzidas no rebanho do Senhor, em nossas igrejas, através de literaturas tidas como evangélicas e púlpitos modernos com pastores moderninhos que gostam de contar historinhas permeadas de louvores moderninhos, cheios de ensinos doutrinariamente nefastos. Tais literaturas, tais pastores, tais historinhas, tais louvores estão introduzindo, qual joio em meio ao trigo, ensinos heréticos com dosagem de ateísmo, gnosticismos, determinismos, hedonismos no meio do rebanho cristão. Vou explicar essas palavras que citei: ateísmo, gnosticismo, determinismo, hedonismo, para que vocês possam entender, né? E quando ouvir aí alguma coisa diferente, estarem ativos. Eu sempre digo que os irmãos têm liberdade de entrar em contato comigo, de falar. Temos a educadora religiosa, temos a irmã missionária, Ângela, pessoas que estão aqui, são formadas e que podem atender aos irmãos, responder aos irmãos qualquer dúvida doutrinária, etc. Estamos sempre à disposição. Mas deixa eu explicar então essas palavras. O ateísmo, meus irmãos, nega que o pecado seja real. E olha bem, o ateísmo está entrando dentro das nossas igrejas, o que disse ainda há pouco. O ateísmo nega que o pecado seja real, assim como nega a necessidade de uma igreja para alguém servir ao Criador. Criador com letra minúscula, pois não se refere a Deus. Quando um ateu se refere ao Deus Criador, ele não está pensando como nós em um ser santo, inteligente, pessoal, mas está pensando em uma energia, em uma força física energética. É isso que o ateu imagina ser Deus. Alguns evangélicos que se intitulam desigrejados, na verdade, nunca creram em Deus, pelo menos não no Deus que cremos, e nunca foram salvos, pois o fundador da igreja é Cristo, o nosso Salvador, aquele que veio para, por meio da obediência ao Pai, ser aquele que está qualificado para justificar a todo pecador arrependido que nele crê. Pois se pela desobediência de Adão todos nós nos tornamos pecadores, é pela obediência de Jesus, o fundador da igreja, que nos tornamos justificados
e somos declarados justos, pois todo aquele que nele crê não perece, é salvo, salvo da recompensa do pecado, a morte espiritual. Romanos 5,19, João 3,16, 36. Essa história de desengrejado tem ranço de ateísmo. O gnosticismo. O agnóstico, ele não nega a existência do pecado, mas satanicamente ensina que existe um propósito, existe um princípio eterno para o mal e para o pecado, e que na criatura humana, o imaterial, a alma e o espírito, representa o bem, enquanto que o corpo, a matéria física, representa o mal. Como eu já afirmei, o mal tem caráter ético. É uma prática relacionada à alma e ao espírito. Tratar o pecado como algo puramente da carne, algo físico, da matéria, significa negar o seu caráter espiritual. A ideia do agnóstico é fugir da responsabilidade pessoal, real, do pecado, imaginando que a nossa responsabilidade quanto ao pecado desaparece com a morte física e o pecado é enterrado com o corpo. Mentira! Engodo satânico. A Bíblia diz que ao morrer imediatamente após a morte física, a alma e espírito prestam contas a Deus. Hebreus 9, 27. Repito, irmãos, são ideias que estão aí no meio do nosso arraial, com mensagens, com histórias, com parábolas contadas de púlpito, parábolas modernas, estão aí no meio das letras de nossos louvores modernos. Precisamos prestar atenção. Preste atenção. Já os mensageiros do determinismo. Os mensageiros do determinismo diabolicamente ensinam que o livre-arbítrio não existe. Isso significa que quem faz o bem não merece qualquer mérito. E quem pratica o mal não merece ser censurado, ou condenado, ou punido, podendo ser justificado por suas razões. Satanicamente, essa teoria doutrinária coloca a responsabilidade sobre Deus, a responsabilidade do pecado na conta de Deus. O pecado que contaminou a humanidade é responsabilidade de Deus. O determinismo ensina que teria que ser assim. Assim é, porque assim foi feito. No entanto, meus queridos, ao contrário dessa teoria, a Bíblia ensina que o homem tem o poder de livremente escolher entre o bem e o mal, entre pecar e não pecar. Quando você peca, peca porque você quis pecar. Não é porque Satanás te empurrou para o abismo. A única coisa que ele faz é tentar. Mas a escolha é pessoal. É pessoal. Para o determinista, o homem está sujeito às circunstâncias. E devemos ter paciência, relevância, misericórdia com os desobedientes, com o pecador, com o criminoso. Biblicamente, o homem não pode ser visto e tratado como vítima dessa fatalidade do pecado, mas como responsável. Responsável por não ter dito não ao pecado, utilizando o poder do livre-arbítrio do qual Deus o dotara. Pela Bíblia, o homem é o único responsável pela escolha que faz aqui, em vida, entre a prática do pecado e a vida pura, entre a perdição e a salvação.
O hedonismo é outro falso ensino que está aí. E esse está bem atuante. E tem se infiltrado sorrateiramente em nossos arraiais cristãos. E ele ensina que tudo que causa prazer é lícito, pode e deve ser experimentado. E não há mal, nenhum mal em ser praticado. Os hedonistas, dentro de nossas igrejas, não se preocupam com o certo e o errado. E ensinam que não se deve reprimir os desejos físicos, mas dar-lhes vazão. É assim que, em nome dessa ideia, dessa ideologia satânica, os jovens doutrinados pelo hedonismo, pregado pela mídia, estão sendo enganosamente levados ao pecado na prática do sexo antes e fora do casamento, do uso de bebidas alcoólicas, do uso de fumos, do uso das drogas, do uso da homossexualidade, da prática da homossexualidade e outras práticas mais pecaminosas e ofensivas à moral e aos bons costumes. E a mídia está dando ênfase, muita ênfase, ao hedonismo nos seus ensinos, através de novelas, de filmes e de músicas. E está aí, vocês, tanto quanto eu, sabem, estão vendo isso acontecer. É o hedonismo praticado pela sociedade moderna que está levando a sociedade a esse estado de desrespeito moral e social insustentável. Pois observem a lógica. Se devo fazer o que me dá prazer, e se me dá prazer matar alguém, roubar, ser corrupto, normal em praticar tais atos. Estava vendo essa semana, no início dessa semana, ou no final da semana passada, por esses dias próximos, uma situação que foi noticiada aí, vocês devem ter visto também. Alguém chegou num bar e perguntou, quem aqui quer morrer primeiro? E o menino lá, né, pensando que era brincadeira, disse eu. E ele, matou por prazer. Não foi briga, não foi discussão, não foi roubo, matou simplesmente pelo prazer de matar. E foi embora. Isso é o que está sendo ensinado aí pelos filmes e tudo mais, entende? E confundo dessa doutrina o hedonismo. Aqueles que creem nestas ideias satânicas, aí estão, irmãos, colocando em prática tais atos sem nenhum pudor. É o que a mídia noticia todos os dias, toda hora. Onde chegaremos, irmãos? Onde chegaremos se não houver uma lei moral que refreie tal prazer humano? Como sabemos, o prazer humano é inclinado ao pecado. Amados, observem o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz através do apóstolo Paulo. Aspas. Irmãos, rogo-vos que observeis com cuidado aqueles que provocam divisões entre vós com escândalos por estarem em acordo com a doutrina que aprendeste. Desculpe, por não estarem em acordo, por estarem em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastem-se destes, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas com lisonjas e palavras bonitinhas enganam o coração dos incautos. Seja a vossa obediência conhecida por todos, para que nisto eu me alegre a vosso respeito e possa considerá-los sábios na prática da recusa do mal e simples na prática do bem. E Deus, que esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, lhes dê graça e favor, estando sempre convosco. Romanos, capítulo
versículos 17 a 20. Como o pecado é descrito na Bíblia? Ou como o pecado é descrito na Bíblia? A Bíblia emprega, irmãos, vários termos para definir o pecador. Desculpe, deixa eu corrigir aí. Como o pecador é descrito na Bíblia. A Bíblia emprega vários termos para definir o pecador. Ela diz que o pecador é falto de integridade, isto é, alguém que perdeu o rumo da vida, alguém que não sabe para onde vai, ora indo numa direção, ora indo noutra direção. O pecador, biblicamente, é alguém que desviou-se do seu caminho originalmente estabelecido pelo Criador e a ele informado. Essa é a história de Adão, o primeiro homem. Adão faltou com integridade para com Deus. Deus combinou com Adão que ele exerceria domínio sobre todo o planeta, a natureza criada, mas Adão entregou tal domínio a Satanás. E o mundo hoje jaz no maligno. A citação de 1 João 5,19 é essa informação de que o mundo jaz no maligno. A Bíblia classifica o homem como um revoltoso. O homem é um pecador revoltoso, um insubordinado contra a legítima autoridade de Deus, um decaído de seu caráter, que rompeu a aliança, o trato, o pacto combinado com o Criador para satisfazer seus próprios e humanos desejos pessoais. É assim que a Bíblia classifica o homem pecador. A Bíblia considera o homem pecador como iníquo, alguém que conscientemente pratica o mal em afronta à santidade divina para o prazer de Satanás. Vou repetir esse pensamento último. A Bíblia considera o homem pecador como iníquo. Iníquo é alguém que conscientemente pratica o mal em afronta à santidade divina para o prazer de Satanás. Observem o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz com clareza e transparência. Ela diz: qualquer que comete pecado, comete iniquidade, porque todo pecado é iniquidade. Quem comete iniquidade é do diabo, porque o diabo é iníquo desde o princípio. Por isso, Jesus veio para derrotar o diabo e desfazer as suas obras iníquas. Qualquer que é nascido de Deus deixa de ser iníquo, pois não mais cometerá pecado, visto ter nele o Espírito Santo. Não peca porque é nascido de novo, nascido espiritualmente de Deus. É assim que identificamos os filhos de Deus e os seguidores de Satanás por suas iniquidades, pois qualquer que vive na prática do pecado não é de Deus, disse João. Mas aquele que guarda os mandamentos do Senhor está nele, e ele no Senhor, diz João, pois o Senhor nos tem dado o seu Espírito, o Espírito Santo. Toda iniquidade é pecado, continuou o apóstolo João. Há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois o que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não tem poder sobre ele, não lhe toca, não pode contra ele. 1 João capítulo 3, você pode ler
esse texto que está aparecendo aí no seu receptor, leia com atenção, versões diferentes, muito provavelmente, eu falei da minha mente, mas veja bem, 1 João capítulo 3, versículo 4, 8, 1 João capítulo 3, versículo 4 e versículo 8 a 10. Depois o versículo 24. E no capítulo 5, versículos 17 e 18. Eu aconselho que vocês leiam o texto do capítulo 3, todo o capítulo, e o capítulo 5. Vocês serão abençoados. Meus irmãos, João disse que todo pecado é perdoável. Eu falei tanto aí sobre condenação, são pecados, mas o que João está dizendo aqui, que todo pecado é perdoado, menos o pecado da incredulidade. Pois o pecado da incredulidade, leva a pessoa a voluntariamente e conscientemente rejeitar a salvação oferecida pelo nosso Criador e Senhor. Então, quem rejeita, rejeita e pronto, não tem recuperação. Rejeitou, se morrer nessa condição de rejeição, é imperdoável. Mas os demais pecados são perdoáveis e nós vamos ver isso no estudo da frente. Mas vamos agora para o capítulo final de hoje, a parte final de hoje, para fechar esse assunto sobre o pecado. Culpa e juízo. Se há pecado, se há crime, se há desobediência. E a Bíblia fala que o resultado do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. Então, vai haver um juízo, não é? Então, vamos ver aí a questão, para fechar hoje, culpa e juízo. A Bíblia declara a universalidade do pecado e tem várias citações a respeito. Então, quando fala de universalidade, significa que todos pecaram. 1 Reis 8:46, o texto diz: não há homem que não peque. No Velho Testamento, não há homem que não peque. Salmo 143:2, quem pode declarar-se como isento de pecado? Alguém de coração puro. O salmista questionando isso aí e quase afirmando que ninguém pode. Romanos 3, 10, 12 e 23. Não há justo, nenhum sequer. Romanos 3, 10. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E ainda, 1 João 1,8. Se alguém diz que não é pecador, engana-se a si mesmo. E nele não há verdade. Meus irmãos, a Bíblia é claríssima ao afirmar que o pecado de Adão foi imputado aos seus descendentes e que todos nascemos pecadores sob a maldição condenatória do pecado, pois foi e está estabelecido, está determinado que a alma que pecar morrerá. Ezequiel 18:4. A Bíblia narra que logo após terem pecado, Adão e Eva tiveram seus olhos abertos, ou seja, eles tiveram consciência que haviam desobedecido à ordem divina e eram culpados. Culpa é a convicção consciente da violação da lei. O transgressor é conscientemente informado por sua alma, sua mente, que ele é infrator da lei e que o seu ato exige expiação. Satanás, maldosamente, disse a Eva que se ela e o marido comessem do fruto da árvore proibida, eles seriam como Deus,
conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5. Porém, ao contrário ao comerem do fruto proibido, ao invés de se sentirem como Deus, eles experimentaram um tremendo sentimento de culpa por terem desobedecido a Deus. Perderam a comunhão espiritual com o Criador e a semelhança de santidade com Deus e correram para esconderem-se de Deus. E a partir daquele momento, iniciou-se o milenar conflito entre o espírito e a carne do homem. O conflito, meus irmãos, que acontece dentro de você, não é conflito da sua carne com Deus, com o Espírito de Deus. O Espírito Santo, em alguns até está, mas o conflito é do seu espírito com a sua carne. Seu espírito que busca a semelhança de Deus, reagindo contra os desejos da carne, motivados pela alma. Nós, pois, meus queridos, somos culpados diante de Deus e contra nós pesa a penalidade punitiva em relação ao pecado. A punição é inevitável, pois Deus, sendo imutável, não revogou, nem revogará a lei que foi estabelecida. A alma que pecar, morrerá. É Ezequiel 18:4. O juízo, pois, acontecerá como cobrança do débito que como pecador, temos diante de Deus, que é justo, santo, e requer que temos irremediavelmente nossa dívida com Ele, que é Senhor de tudo e sobre todos. Todos seremos julgados perante o trono e alguns serão punidos. Satanás já está condenado, não havendo qualquer chance de perdão, nem para ele, nem para os anjos que o seguiram. E também não há qualquer chance para os seres humanos que são obedientes a ele, a Satanás, e não a Deus. Vocês podem ver isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, 12 e 15, Mateus 25, 41. Levando em conta o que a Bíblia diz sobre a justiça e a santidade de Deus, o pecador não justificado deverá ser punido com rigor, pois a lei divina estabelecida exige, assim, que cada um, individualmente, receba em retribuição conforme os seus feitos. Salmos 62, 17, 1 Coríntios 3, versículo 10 a 15. Amados, a pena estabelecida para a punição do pecado não significa uma falta de amor da parte de Deus, mas a vindicação da justiça divina, isto é, Deus requer juízo contra o pecado e não contra o homem, que pode livrar-se dele, da condenação e do pecado, através de Jesus, aquele que se fez homem para cumprir a justiça de Deus e justificar a todos que nele crê. Ele, Jesus, é o nosso Salvador. Qualificou-se para isso. Conclusão. Eu espero que a compreensão da natureza do pecado tenha renovado a nossa sensibilidade espiritual e gerado em nós um ardente desejo de buscar santidade de vida, levando-nos a crer que a vida cristã deva ser vivida santamente, na esperança certa da próxima vinda do Senhor para o grande juízo do trono branco, quando espero todos quanto me assistem neste momento estejam diante do Senhor justificados. No próximo estudo, nós estaremos abordando a questão da salvação. Falaremos da salvação. E aí, estaremos aí falando sobre justificação,
e remissão e arrependimento, etc. Mas este é assunto para a próxima quarta-feira. Até lá, portanto, queridos, que Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor, seja com todos vós. Amém. Oi, pessoal. Nosso panorama bíblico de hoje vai falar da carta aos Colossenses. Colossos era uma região da Ásia que ficava entre Frígia e Éfeso, numa região ali altamente influenciada pela cultura pagã grega. Da mesma forma que em Éfeso, né, Diana era uma deusa cultuada, em Frígia, Cibele era uma deusa tão cultuada ou até mais, por ser protetora, considerada protetora das cidades. Então Paulo visita essa região na sua terceira viagem missionária, né, e envia para lá Epáfras, né, que foi um gentio convertido em Éfeso, para fazer o trabalho de evangelização na região de Colossos. Né? Epáfras passa a ter uma série de dificuldades com a igreja, então ele viaja para Roma para apresentar ali para Paulo as dificuldades que ele estava enfrentando, e em resposta Paulo, né, escreve essa carta ali no período que ele estava na sua primeira prisão em Roma. Para corrigir essas falsas doutrinas, as heresias que negavam a divindade de Cristo e cultuavam anjos e faziam outros rituais misteriosos ali, bem comuns na cultura grega, né, na cultura religiosa grega. O objetivo da carta era muito claro, que era combater esse sincretismo religioso, né, que misturava as bases do cristianismo com as bases do judaísmo e esse paganismo herdado dos gregos. Né. Esse gnosticismo, que ele chamava, ele inseria, né, práticas e heresias que negavam a divindade de Cristo. Então, esse sincretismo religioso, repleto de heresias colossais, né, foram combatidos, né, por Paulo na sua carta, afirmando que Cristo era a supremacia da criação. Enquanto essa igreja de Colossos, né, acreditava que as forças da natureza e seres angelicais deveriam ser cultuados, Paulo afirma na sua carta que Cristo era o único caminho e a igreja deveria viver plenamente essas verdades cristãs, as verdades, as bases, né, da fé cristã. Então, que Deus abençoe